Olá, querido aluno, seja bem-vindo para mais uma aula do curso Fórmula de Pregadores. E eu me atrevo a dizer que essa é uma das aulas mais importantes do curso, pois nós vamos aprender agora como é que nós construímos o famoso esboço do sermão. Então, nessa fase, o esboço do sermão ele é construído com as principais ideias retiradas da análise do texto. Lembra que nós tivemos aquela aula sobre análise do texto longo e análise de textos paralelos, e nós ensinamos como faz essa análise, como retira as principais ideias, um resumo ali do texto que você escolheu. Então, você vai usar agora essas ideias principais que você retirou do seu texto para construir o seu sermão. O esboço ele é o esqueleto do sermão. Ele apresenta os principais tópicos que serão preenchidos posteriormente com os argumentos e estudos detalhados. Lembra que nós tivemos uma atividade também, eu espero que você tenha feito essa atividade, que era a atividade da pesquisa bíblica, onde você iria consultar os comentários bíblicos, a enciclopédia bíblica, os dicionários, e também nós tivemos a aula de exegese, a aula passada, para você poder estruturar os principais argumentos para o seu sermão. Pois bem, essa pesquisa bíblica, essa pesquisa detalhada vai ser para sua argumentação, para preencher o esboço do seu sermão. Já aquela análise do texto, ela serve para tirar as principais ideias, resumidamente, para poder construir o esboço. Pois bem, o esboço ele é dividido em tópicos e subtópicos. Muita gente tem dúvida nisso, se enrola. Eu não sei o que é tópico, eu não sei o que é subtópico. Então eu vou tentar falar para você da maneira mais simples possível para que você possa sair dessa aula já compreendendo o que são os tópicos e os subtópicos de um esboço de sermão. Imagine uma casa. Para ilustrar melhor, pense em uma casa com seus diversos compartimentos, com seus diversos ambientes. E cada um desses compartimentos ele representa um tópico, ou seja, as divisões principais. Nós temos dentro de uma casa as divisões principais, os principais compartimentos, a sala, a cozinha, o quarto, o banheiro. Então, imagine que dentro de um sermão, isso represente as principais divisões do seu sermão, ok? Agora pense que cada compartimento ele é preenchido com os seus móveis, né? Ou seja, cada divisão principal da casa ele tem as suas subdivisões, que nesse caso, no caso de uma casa, são os móveis. Essas subdivisões eles são os subtópicos do sermão. Então, olha só, na sala nós temos o sofá, a estante e a televisão. Na cozinha, que é um dos compartimentos principais também, nós temos a geladeira, o fogão e o armário. E dentro de outro compartimento principal, que é o quarto, nós temos a cama, o guarda-roupa e a escrivaninha. Essa estrutura aqui de uma casa, por incrível que pareça, ela representa a estrutura do seu sermão, que são as principais divisões chamadas tópicos e as subdivisões chamadas subtópicos. Eu vou ensinar para você de uma maneira mais prática, montando através desse texto bíblico de Marcos capítulo 2, verso 1 a 12, que é o texto que nós utilizamos na aula de análise. Fizemos a análise desse texto, nós vamos ler novamente o texto para você perceber como é que a gente vai construir agora os tópicos, ou seja, as principais divisões, e os subtópicos, que são as subdivisões do sermão. Perceba uma coisa que nós já ensinamos também. Nós temos aqui montado o nosso texto, Marcos capítulo 2, verso 1 a 12. O título do sermão é Amigos de Verdade. Esse título ele não fala todo o sermão, mas ele aponta para o que o sermão está relacionado, sobre o que o sermão vai falar. E nós temos o tema do sermão, que é missão. Eu não coloquei aqui o objetivo, mas o objetivo desse sermão especificamente é levar a igreja a tomar a decisão de ser mais missionária. Então eu espero que você esteja construindo o seu sermão através das atividades que nós estamos passando, que você já tenha escolhido o texto, que você já tenha feito o seu título, que você tenha escolhido o tema e também que você tenha colocado o objetivo do seu sermão.
pois agora você vai aprender através da análise do texto, do seu texto, que eu espero que você tenha feito também, você vai aprender como constrói o esboço do sermão, os tópicos e subtópicos. Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, vamos ler. Diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Bom, lembrando você, nós já fizemos a análise desse texto na aula sobre análise lá no módulo 2, e nós vamos utilizar essas principais ideias que retiramos dessa análise dentro dos nossos tópicos e subtópicos. Pois bem, vamos começar falando dos tópicos. Nós temos aí, eu dividi esse sermão em 3 tópicos principais, ou seja, se você for lembrar da casa, são os 3 principais compartimentos da casa. Então, esses subtópicos eu nomeei de primeiro tópico, o esforço dos amigos. Por que eu coloquei o primeiro tópico, o esforço dos amigos? Porque se você olhar o texto e para a análise que fizemos desse texto naquela aula, você percebe que esses homens se esforçaram para poder levar o seu amigo até Jesus. Eles chegaram na casa, viram que não tinha como entrar pela porta e pela janela e se esforçaram ao máximo para colocar ele pelo telhado para que o amigo chegasse até Jesus. Então, a primeira ideia principal, a primeira divisão principal é o esforço dos amigos. A segunda divisão principal, ou seja, o segundo tópico do meu sermão é a fé dos amigos. No verso 5, nós encontramos Jesus dizendo: Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé desses amigos. E por terceiro tópico, ou seja, a terceira divisão principal é a recompensa dos amigos. Então nós vemos no texto também que esses homens foram recompensados. Não foi somente o paralítico que foi recompensado, mas aqueles homens, aqueles amigos foram recompensados por seu esforço e pela sua fé, como nós vamos ver mais adiante. Uma dica muito importante para você escrever os tópicos do seu sermão é escrever em um padrão. Como assim um padrão? Veja que as frases dos tópicos estão parecidas. O esforço, 2 amigos. A fé, 2 amigos. Recompensa, 2 amigos. Todos os tópicos eles terminam com as palavras 2 amigos. Isso é feito de maneira proposital, porque isso mostra uma organização no teu sermão, mas principalmente ajuda você a memorizar mais facilmente o seu sermão. Então, por isso, essa dica é muito preciosa. Tente escrever os principais tópicos do seu sermão de maneira que ofereça um padrão memorizável para você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre os subtópicos. Lembra daquela casa, os principais compartimentos? Nós temos os principais compartimentos aqui, ó, os tópicos. São 3 tópicos. Dentro de cada um compartimento nós temos os móveis, né? Isso é o que vai acontecer também no sermão.
Dentro de cada tópico, nós temos os subtópicos, que são ideias retiradas da análise, agora de maneira mais compreensiva para você, de maneira que vá fazer com que você fale as principais ideias, o que está acontecendo ali dentro do texto que você escolheu. Por exemplo, nosso primeiro tópico é o esforço dos amigos. E nós escrevemos 2 subtópicos, 2 sentenças, 2 ideias retiradas da análise. Primeira ideia: aqueles homens eram amigos do paralítico. Por que nós escrevemos isso? Por que nós retiramos essa ideia do texto? Porque aqueles homens não eram pessoas comuns. Se fossem pessoas quaisquer, nem se esforçariam para levar o seu amigo para Jesus. Eles tinham deixado o paralítico lá mesmo. Então, somente amigos de verdade. Opa, lembra do título do meu sermão? Amigos de verdade. Então, somente amigos de verdade é que se esforçariam para levar o paralítico até Jesus. Se esforçariam daquela maneira, visto que eles subiram pelo telhado. Ok? Então, o segundo subtópico é: aqueles homens não mediram esforços pelo seu amigo. Isso está contido também dentro do texto e dentro da análise que nós fizemos. Dica muito importante também, a mesma dica que nós demos para os tópicos. Da mesma forma, você vai escrever os subtópicos tendo um padrão a ser seguido, para ajudar você a organizar melhor o seu sermão, mas também para ajudar você a memorizar o seu sermão. Veja que os subtópicos, os 2, começam com as palavras aqueles homens. Olha só o primeiro subtópico: aqueles homens eram amigos do paralítico. Segundo subtópico: aqueles homens não mediram esforços pelo seu amigo. Então nós temos aí esse padrão de memorização para ajudar na memorização tanto nos tópicos quanto nos subtópicos. E eu arrisco dizer para você que isso deve ser feito principalmente nos subtópicos, porque nos subtópicos você percebe que as ideias elas estão mais extensas, ok? Vamos lá para o segundo tópico que nós estamos trabalhando. O primeiro tópico era o esforço dos amigos. Principal ideia. Primeira ideia principal era o esforço dos amigos. A segunda ideia principal era a fé dos amigos. E dentro da questão da fé dos amigos, nós temos que a fé daqueles homens foi vista por Jesus. Esse é o primeiro subtópico. E nós encontramos isso dentro do texto também. No verso 5 fala: vendo-lhes a fé. O segundo subtópico, relacionado à fé dos amigos, perceba, os subtópicos eles têm que ter a ver com o tópico principal. Veja que os meus subtópicos do primeiro tópico, o esforço dos amigos, os 2 subtópicos têm a ver com o esforço dos amigos. Aqui, no segundo tópico, que é a fé dos amigos, nós temos os 2 subtópicos relacionados à fé dos amigos, ok? Então, o primeiro é a fé daqueles homens foi vista por Jesus. E o segundo subtópico é a fé daqueles homens estava unida ao seu esforço. Como nós podemos perceber isso? Quando você vai em Tiago, Tiago diz o seguinte, na epístola de Tiago ele fala que a fé sem obras é morta. Mostra-me essa tua fé sem obras, que eu com obras te mostrarei a minha fé. Da mesma forma, isso acontece em Marcos. Por isso que verso 5 fala, vendo-lhes a fé. Como é que Jesus conseguiu ver a fé daqueles homens? Através do seu esforço. A fé ela é algo que ela pode ser mostrada. A fé é algo que ela pode ser evidenciada. E como no caso desses amigos ela foi evidenciada? Através do esforço. Então Jesus ele viu que aqueles homens se esforçaram ao máximo e isso era uma representação fiel da sua fé em Jesus. Ok? Então por isso que o subtópico ele fala que a fé daqueles homens estava unida ao seu esforço. E por último nós temos o terceiro subtópico, o terceiro tópico, aliás, é a recompensa dos amigos. Vamos relembrar? Então nós temos o esforço dos amigos e dentro do esforço dos amigos nós falamos os subtópicos relacionados ao esforço.
nós temos a fé dos amigos, e dentro da fé dos amigos nós temos subtópicos relacionados à fé dos amigos. E o terceiro tópico, que é a recompensa dos amigos, nós também colocamos dois subtópicos que falam sobre essa recompensa. Então, o primeiro subtópico é: vale a pena o esforço para salvar pessoas. E o segundo subtópico é: vale a pena manter a fé em Jesus. Você percebeu que esses dois últimos subtópicos eles têm a ver com os dois primeiros tópicos, o esforço e a fé? Veja, vale a pena o esforço e vale a pena manter a fé. Então, nós fizemos aqui, nesse terceiro tópico, um resumo do sermão inteiro. Então, vale a pena manter o esforço. Por quê? Porque é por causa desse esforço que Jesus viu a fé daqueles homens. E por causa da fé em Jesus é que o paralítico ele foi curado, mas não somente curado, ele foi perdoado dos seus pecados. Então nós terminamos a aula por aqui. Creio que deu para perceber como você faz para desenvolver os tópicos principais do seu sermão, mas também, além dos tópicos principais, você desenvolver os subtópicos, que são as ideias por extenso do seu sermão. Então eu espero que você agora seja capaz de fazer o seu próprio esboço, e eu vou colocar uma atividade no site também para você escrever o esboço do seu sermão, levando em consideração o texto que você escolheu, o tema, o título, todas as atividades que foram feitas até agora, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar.